Fala galera, beleza? Meu nome é Kenny. Eu tô aqui para contribuir com um ponto muito atual da gente, que é crise. Então a gente fica meio assim, não sabe da onde vem, por que vem, se é culpa de alguém, se não é, se é normal, se não é. E o tema do vídeo de hoje é: por que o capitalismo precisa ser superado antes que ele destrua a humanidade? Então, para a gente entender o tema desse vídeo, a gente precisa entender e identificar qual é a contradição na forma de produzir do sistema vigente. Dito assim, parece super complexo, mas não é. Por quê? O primeiro passo é a gente entender qual é o sistema vigente, ou seja, o capitalista. O que a gente precisa entender então? Qual é a contradição na forma de produzir capitalista? Pois bem, superado isso, a gente vai para o segundo passo, que é: que contradição é essa? Qual é a contradição? A contradição na forma de produzir capitalista principal é o caráter social da produção em contrapartida da sua apropriação privada. Como assim? Isso é autodestrutivo, isso vai contra si mesmo. Vou te dar um exemplo. A gente produz e tem capacidade para produzir para todo mundo no mundo, que eu digo. Então, todas as 7 bilhões de pessoas, muito mais do que a gente precisa. Em contrapartida, a apropriação e todos os benefícios dessa produção é privada. Se esse só fosse o único problema, a gente até que estaria tranquilo, mas não é o único problema. O problema é que mesmo a gente tendo a capacidade, esse caráter social da produção, tem muita gente que não consome nada, muita gente. Outra parcela enorme da população não consome nem metade do que precisa. E outra parcela bem pequenininha da população consegue consumir muito mais do que precisa e ainda tomar para si todos os benefícios dessa produção. Bom, vou te dar um exemplo fácil para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Imagina que numa fábrica de carros aqui em São Paulo, ela produz 1.400 carros no dia. E um operário trabalha nessa fábrica. Esse operário, será que na vida dele ele vai conseguir ter um carro? E aí fica a pergunta, porque normalmente o que a gente tem como conhecimento empírico é: o cara não vai conseguir ter no máximo 2 carros, talvez nunca compre um carro zero, porque não vale a pena comprar um carro zero no país. Em contrapartida, o dono dessa mesma fábrica pode ter quantos carros ele quiser, até couber na garagem, e se não couber mais na garagem, ele pode comprar mais garagens por aí e ter todos os carros da vida dele, além de ter todo o lucro dessa produção. E aí você vai me perguntar aqui agora: então para que a gente produz tanto? Por que a gente produz tanta coisa assim? E a resposta é óbvia: lucro. Quanto mais a gente produz, mais a gente pode vender, e quanto mais a gente pode vender, mais lucro o dono desse meio de produção, dessa fábrica, ele tem. Então vamos parar para pensar. Uma superprodução de alguma coisa pode levar a uma moda, e também o contrário também é verdade. Uma moda pode levar a uma superprodução de alguma mercadoria, e a gente sabe de uma lei básica que é: quanto mais abundância a gente tem dessa mercadoria dentro do nosso sistema, mais barata é essa mercadoria, e quanto mais rara é a oferta dessa mercadoria dentro do sistema, mais cara é essa mercadoria. Um exemplo simples e até bobo que a gente pode ter é: a gente quase não tem diamante por aí, é caríssimo. Em contrapartida, a gente tem banana para todo que é lado, e é muito mais barato, né? Então vamos imaginar uma situação totalmente hipotética, onde tem a moda de uma mercadoria qualquer, e o capitalista produz ela, e ele começa a produzir a exaustão essa mercadoria, porque ela está dando cada vez mais lucro, vendendo cada vez mais, até o momento que chega na fase de superprodução dessa mercadoria. Ele está abarrotado dessas coisas e ele se encontra com uma sinuca de bico, que é: ou ele diminui ou para a produção para tentar manter os preços com os preços altos ou com o preço que está, para manter sua taxa de lucro, ou ele mantém a produção no ritmo que ele está, enfrenta essa abundância de mercadoria que ele tem. Como a gente sabe, que eu falei faz alguns segundos, que quanto mais oferta desse produto, talvez mais barato ele vai estar. Então, um produto que era um valor agora passa a ser caro, no valor que ele era, e ele vai encarar o quê? Não vender e tomar um prejuízo com isso.
você acha que vai ser a decisão desse capitalista? Isso é fácil. A decisão desse capitalista vai ser parar ou diminuir essa produção, porque o capitalista ele só tem um segmento. Essa é a lei universal do capitalismo: o lucro. Então não é só parar de produzir, estancar a produção para poder manter a sua taxa de lucro. O mundo está inteiro conectado. Então, se ele para de produzir hoje, alguém que vendia para ele também para de vender. Alguém que comprava dele também para de comprar. Eu vou precisar demitir as pessoas, então a gente vê preços maiores, demissões em massa, os rentistas entrando em loucura porque eles não estão, as ações da bolsa não estão mais fornecendo o que eles precisam. E aí é o que a gente já conhece, a crise. Então a gente também pode pensar numa questão um pouco mais ampla, que os países funcionam da mesma forma. Os países de primeiro mundo transferem um pouco dessa crise, quase ela inteira, para os países de terceiro mundo. E sim, nós, brasileiros, moramos num país de terceiro mundo. Eles param de comprar as matérias-primas deles que a gente produz nessa grande fazenda que a gente é. Então, sim, o Brasil já sentia essa crise muito antes da pandemia, do Covid, porque as coisas já estavam parando de comprar nossas matérias-primas. E para resolver isso, o capitalismo ele só tem uma saída, que é a força. E como ele imprime essa força? Ele imprime com estratégias comerciais, como foi entre Estados Unidos e Irã, cerceando o máximo possível para forçar que o país pequeno faça o que o grande está querendo, com guerras para abertura de mercado. Basicamente é isso. Bom, o capitalismo então fica muito fácil da gente entender que ele é aquela criança histérica que se joga no chão do mercado e começa a gritar, porque ele é jovem, com alguns séculos de vida, e a gente já tem 2 guerras mundiais, dezenas de guerras aí pequenas, e eu te pergunto, onde isso vai parar? Porque a gente tem que pensar que a gente não pode mais tolerar isso, porque o caminho normalmente sempre é o mesmo, é produção, superprodução, escassez, morte do planeta, ou se não, cada vez mais guerras e conflitos mais sangrentos, nossa morte. De um jeito ou de outro, se a gente continuar no ritmo que nós estamos, a gente só tem um único fim. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um sistema de produção que tenha o seu caráter social nas 2 pontas, que seja guiado pelas necessidades do povo, que a gente produza o que o povo precisa e não baseado no lucro, que o caráter social seja para realmente abastecer todo mundo que precisa, que a apropriação, ou seja, os benefícios de produzir isso, seja para todo mundo que produz. Porque, o capitalismo, ele na verdade, ele é um parasita, que ele está matando o hospedeiro, que é o mundo e nós mesmos, e ele mesmo, porque ele não consegue se sustentar na velocidade que ele impõe. Então não se trata só do corona, se trata assim do funcionamento do capitalismo. A gente vê cada vez mais que as crises têm em média 10 a 10 anos, então a cada 10 anos a gente está aí de novo numa crise e de novo numa justificativa totalmente descabida para falar que que o sistema só não deu certo por causa de alguma coisa. E cada vez mais quem paga o pato somos nós, trabalhadores. Então, o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa assumir o controle, a gente precisa tomar a frente disso e transformar um sistema que sirva para o povo, que não sirva só para 1 ou 2% da população mundial. Bom, eu vou ficando por aí. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa um comentário também, dá um like no vídeo, se